Bom, e a tragédia com a Chapecoense comoveu o mundo todo. Foram vidas interrompidas de repente e provedores de famílias que hoje já não estão mais aqui. Infelizmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre disso. Por isso, como fazer um planejamento de vida para que a sua família nunca fique desamparada, hein? Para falar sobre isso, recebemos aqui o planejador financeiro Mauro Calil nos estúdios. Ele vai nos dar dicas muito importantes. Mauro, boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa semana. E que essa semana seja mais leve, né? Por favor. Essa questão é bastante interessante, né? Então, você veja, você tinha lá jogadores de futebol, dirigentes, pessoal de imprensa em começo de carreira, que ainda não era arrimo de família, mas já tinha suas contas a pagar, enfim. Você tinha lá um monte de pessoas, né? Um monte de seres humanos, vários seres humanos, com diferentes fases da vida, com diferentes compromissos. E, de repente, acabou. Né? Quer dizer, como é que o planejamento financeiro contempla isso? O planejamento financeiro vai contemplar isso usando seguros. Então, se você está em início de carreira, no meio ou no fim dela, e também olhar para a sua carreira. Um jogador de futebol, ele tem uma carreira curta. Né? Ele começa a ganhar dinheiro quando ele vai para o profissional. A gente tem que lembrar que não são todos os jogadores de futebol que ganham altos salários, exatamente, que não era o caso do pessoal do Chapecoense, tinham salários dignos, mas não eram aqueles salários milionários de quem joga em Barcelona, Real Madrid, Chelsea, por aí vai, tá? E tem responsabilidade com filhos, né? Tem gente que deixou 2, 3 filhos, tem gente que deixou mulher grávida, né? Como é que isso acontece? Bom, a gente sempre fala aqui que você tem que construir o seu colchão financeiro e que esse colchão financeiro tem que alcançar pelo menos um ano da sua vida, das suas despesas, tá? Agora, a vida não dá recado de quando vai ser. E quando você vai embora e você é o provedor, um ano é pouco, né? Então, para isso, você faz seguros de vida. Tá? E hoje em dia existe uma modalidade que contempla os dois casos, que é o seguro de vida resgatável. Ele é um pouco mais caro do que o seguro de vida normal, porque o seguro de vida normal que você faz em qualquer agência bancária, todo ano você tem que renovar. Né? E depois, se acontece uma tragédia, para receber é uma coisa bem complicada. Tá? Não é tão simples assim. Agora, esse seguro de vida resgatável, como que ele é feito? Primeiro é feita uma análise do risco de cada um. Tá? Então, vão médicos, às vezes você tem que apresentar exames de sangue, falar da tua vida, se você salta de paraquedas ou não, se você viaja muito de avião ou não, enfim, como que é o teu estilo de vida. E aí eles colocam um risco para essa pessoa, tá? Mediante lá as estatísticas que o seguro tem. Colocado esse risco, ele é congelado para sempre, até os 100 anos de idade da pessoa. Tá? Então não existe uma reavaliação Não tem reavaliação, porque o risco foi contratado naquele momento. Entendi. E quanto mais jovem, menor o risco por conta das estatísticas. Né? Aliás, só abrindo um adendo, já que você falou que quanto mais jovem, menor o risco, qual a idade mínima, se é que existe, para se fazer um seguro desse porte? Não existe. Pode ser feito ao nascimento da criança. Verdade? Pode. Legal. Tá? Legal. Que inclusive isso é feito em famílias reais, inclusive, né? Sucessores. Então já nascem com seguro de vida. Nascem com seguro de vida. Né? Aliás, uma curiosidade também que me desperta, quando a gente contrata um seguro de vida, a pessoa às vezes é solteira, por exemplo, não tem marido ou mulher, não tem filhos. Nesse caso, ela pode indicar quem serão os beneficiários desse seguro, caso ela falte? Pode, e em casando ou tendo filhos, ela pode mudar também. E nesse caso é importante, veja só, se você é solteiro e sem filhos, mesmo que tenha 35 anos, enfim, você tem um risco. A partir do momento que você casa, você muda esse risco. E esse é o ponto de você comprar um seguro na prateleira de um banco ou de uma outra seguradora que vai analisar o teu risco e vai congelar aquele risco para sempre. O que acontece aí, né, nesse seguro resgatável? No começo ele é mais caro, tá? Só que ele funciona como, aqui bem entre aspas, tá, gente? Como uma aplicação financeira. Então, você vai colocando dinheiro, vamos dizer que você vai resgatar R$1 milhão em caso de sinistro, em caso de acidente,
tá? Você vai pagando ao longo de 10, 15 anos, aí dependendo aí da tua apólice, e pronto, você tem para sua família R$ 1 milhão corrigidos, e se lá na frente, porventura, não te acontecer nada, vamos dizer que você está com 70 anos e precisa, para você, para pagar remédio, para pagar hospital, enfim, você pode resgatar aquele R$ 1 milhão corrigido, tá? O R$ 1 milhão é o exemplo que eu estou dando. Seguro de vida, né? Uma espécie de aplicação que funcionaria como seguro de vida, mas que ele pode resgatar em algum momento. Na verdade, é um seguro de vida que funciona como uma aplicação. Ao contrário, tá? Que isso é que é interessante, que não é uma aplicação financeira de fato, tá? É um seguro porque no meio do caminho, se acontecer algum imprevisto, né? As pessoas podem... Agora, Mauro, vou te fazer uma pergunta mórbida. Que não sei se é uma pergunta muito adequada, mas que uma tragédia como essa faz a gente repensar no quanto a gente se preocupa com o que vai acontecer quando a gente partir, porque fazer um enterro não é nada barato. Claro que numa situação como essa, a empresa aérea, não sei se é o caso da Lamia, mas em geral no acidente aéreo, a empresa aérea banca todo o custeio. Nesse caso, a gente não sabe qual era a situação da Lamia, se existia um seguro que iria cobrir tudo isso, ou se a Chapecoense está arcando, se as empresas de mídia arcaram com seus profissionais. Agora, você aconselha que as pessoas, além do seguro de vida, façam também um seguro funeral, aquele lá que cobre todas as despesas com sepultamento, velório, traslados? O que eu aconselho mais do que isso é que no seguro de vida você coloque uma cláusula de auxílio funeral. Perfeito. Dá para fazer isso? Dá para incluir. Então você coloca uma cláusula de auxílio funeral. Porque isso, na verdade, você falou meio mórbido, não é. Não é. A gente não gosta de pensar nisso. A gente só não gosta de pensar nisso. Mas precisa, porque, na verdade, nessa hora, a pessoa, os familiares que têm a obrigação de cuidar, eles estão tão fragilizados que eles ficam na mão de qualquer um. E aí paga-se absurdos, porque as pessoas mal intencionadas cobram o que querem por esse tipo de serviço. Eu tenho amigos de adolescência e o pai de um desses amigos, né, ele faleceu quando éramos adolescentes, tinha uns 20 anos mais ou menos, já não era adolescente. Mas eu lembro que o irmão dele mais velho falou: Mauro, a pior coisa do mundo foi eu ter que negociar caixão. Imagino. Entendeu? Olha, tem todas as cores, etc. Quer dizer, é uma situação tão fragilizada, né, que aí, enfim, foi um primo dele lá para ajudar, etc e tal. Porque você realmente fica na mão das pessoas, né, e você vai negociar uma vez, né, a pessoa está negociando todo dia. Então, é muito complicado. E, obviamente, que tem que ter alguém para prestar aquele serviço naquela hora, né? Então, mas o que é muito importante é você se prevenir. Por quê? As pessoas se foram, mas você vai deixar... o drama não acaba ali. Na verdade, pode começar um outro drama gigantesco se você não deixou uma reserva financeira. É para poupar realmente ainda mais, atenuar, né? Minimizar um pouco essa dor, que é inevitável, das pessoas que ficaram com a sua partida. E importante também dizer para as pessoas, né, que, olha, existe isso, né? Você vai receber de tal forma, está aqui a apólice na gaveta, etc e tal. E mais, né? Que usem esse recurso com parcimônia, né? Não sai gastando, porque até a vida se retomar leva bastante tempo. Tem razão. Tá ótimo, Mauro. Mais dicas? Mas temos uma novidade aí na Academia do Dinheiro, uma aula ao vivo que eu vou apresentar pela internet no dia 14 de dezembro. Basta se inscrever em academiadodinheiro.com.br/aula ao vivo. Muito bem, Mauro. Até semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Mauro.